Bom dia, boa tarde a todos. Para começar, eu queria agradecer à Embaixada da França. Eu sou doutora em Ciências da Linguagem e Didática e trabalho como professora de FLE, mas também de francês com objetivos universitários específicos, dentre outras coisas, e fonética há muitos anos. E é por isso também que eu fui convidada para esse webinar. Então, hoje eu vou falar sobre o Francais Collab e os projetos interdisciplinares. Eu vou apresentar e depois vai ter alguns momentos de perguntas. Eu vou apresentar 5 partes. Eu proponho um começo para poder localizar, contextualizar a minha apresentação e qual que é o link que pode ter o Francais Collab e os projetos interdisciplinares. E, claro, a ligação, né, o link entre a interdisciplinaridade e o FLE, Français Langue Étrangère. E depois eu vou detalhar como implementar um projeto interdisciplinar, as etapas para poder fazer isso e alguns exemplos e algumas ideias de tipos de projetos interdisciplinares que vocês vão poder fazer para esse tema desse ano do Francais Collab. Então, o objetivo do Francais Collab é sensibilizar os jovens brasileiros à responsabilidade ligada ao meio ambiente. Ele acompanha e quer acompanhar aqueles que estão envolvidos como ecocidadãos para poder contribuir na construção de um grupo de jovens francófonos como cidadãos engajados na proteção do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável. Cada ano tem um tema diferente e esse concurso pode ser feito em francês e em português, em função do nível da escola, né? Então, são escolas e estudantes que vão de 7 a 26 anos, de uma forma geral. O ano passado, o tema foi a defesa do oceano e dos rios, sempre com essa ideia por trás, né, que é de preservar a biodiversidade. E como esse ano os concursos foram feitos para, enfim, os temas foram propostos para os níveis Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, através de projetos interdisciplinares onde línguas, ciências, educação cívica, geografia, história, artes, robótica estavam propondo projeto colaborativo. Eu só coloquei alguns exemplos de disciplinas, mas claro que essa lista tenho vontade de dizer ilimitada. Se tiver uma ideia, o objetivo é trabalhar juntos, colaborar. Esse ano, o tema vai ser as florestas do Brasil, sempre com essa ideia por trás de preservar a biodiversidade. E os temas do concurso, os formatos do concurso desse ano são um pouquinho diferentes do ano passado, próximo, mas algumas pequenas diferenças. Para o Fundamental 1, vai ser criar uma história a partir do tema que é Era uma vez uma espécie animal ou vegetal a salvar. Para o Fundamental 2, vai ser criar uma mini reportagem em vídeo com o tema de apresente em vídeo uma reportagem sobre uma espécie em extinção no Brasil e imagine uma solução para protegê-la. E para o ensino médio, um programa de rádio do tipo reportagem, noticiário ou entrevista sobre por que proteger as florestas do Brasil e, claro, ilustre seu argumento com um tipo de floresta. E, mais uma vez, o que é esperado são projetos interdisciplinares e colaborativos. Então, qual que é o link e o interesse entre o Francais Collab e os projetos interdisciplinares? Esse tipo de projeto vai trazer conhecimentos sobre os temas relacionados ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, vai desenvolver também competências através das produções que vão ser realizadas pelos alunos, como vocês viram, reportagens, entrevistas, mas também exposições e etc. E essas competências vão ser também produções que vão ser elaboradas para um concurso nacional. Então, o impacto na cabeça das crianças é muito importante, né? Eu lembro o ano passado que foi super interessante ver a reação deles no começo, porque dá uma motivação extra, né? E o que é interessante também nesse projeto é que vai reforçar as competências em francês, porque eles vão desenvolver um vocabulário específico à biodiversidade, vai poder ocorrer discussões em francês com pesquisadores, artistas, escritores, e também durante o desenvolvimento dos projetos, os alunos vão usar a língua francesa, oral ou escrita, no meio pluridisciplinar,
o que vai pedir um trabalho colaborativo entre os alunos. Bom, eu falo sempre, me apoio os alunos, mas é claro que o chefe, o maestro de estudo são vocês, os professores, porque esse trabalho colaborativo vai necessitar uma ajuda, um tipo de. Vocês vão ter que guiar os alunos nesse desenvolvimento. Então, esse tipo de pedagogia, a gente chama de pedagogia de projeto. O termo pedagogia de projeto variou, vocês sabem, cada vez que tem um pesquisador novo, tem uma ideia nova e uma terminologia que pode mudar também. Então, quando a gente fala de pedagogia de projeto, pedagogia do projeto, pedagogia por projeto, aprendizado por projeto, etc., estamos falando da mesma pedagogia, da mesma visão e da mesma ideia por trás, que é aprender fazendo, desenvolvendo esse projeto. Essa metodologia de ensino vai, através da experiência, propor uma conexão entre o aluno e o projeto que vai despertar nele o interesse. Interesse, eu coloquei entre parênteses ou vários, porque como são projetos interdisciplinares, talvez um aluno que vai ter um interesse um pouco menor numa matéria, com o decorrer do tempo, com o desenvolvimento do projeto, ele vai ter um interesse maior nessa matéria, que, no entanto, no começo não era muito é, um foco para ele. O papel do professor vai ser orientar e favorecer o ensino com base nas descobertas, que vão ser frutos das pesquisas realizadas pela classe. É muito importante que, na escolha desse projeto, se vocês tiverem a oportunidade de implicar o aluno na escolha do tipo de projeto e realmente do tema mais específico, não só as florestas do Brasil, mas de que ponto de vista, etc, etc. Bom, às vezes a gente não tem tempo, não tem a possibilidade, e então temos que impor um pouco, mas se vocês puderem realmente, não sei, fazer um voto, propor várias opções e eles escolhem e tal, é super interessante. Aconteceu isso ano passado e as produções foram realmente super, super, super legais. Mais uma vez, o objetivo por trás desse projeto interdisciplinar vai ser, e Français Collab, né, é formar cidadãos independentes, críticos e participativos na sociedade. Tem muitas coisas sendo propostas para poder realmente levar em consideração as opiniões dos alunos, das crianças de uma forma geral, e eu acho que nesse período em que a ecologia, o meio ambiente, a biodiversidade está realmente sendo mais focalizada pelos governos de uma forma geral, ou pelas discussões da sociedade em geral, é muito interessante dar essa oportunidade também para essas crianças darem as opiniões, porque é bem surpreendente. Eu lembro que o ano passado eu tive umas trocas, um bate-papo, entre aspas, com elas num webinar e foi super, super interessante. Eu fiquei surpresa de ver crianças tão jovens com tantas ideias pertinentes, claro, e sábias. Enfim, eu, na idade deles, eu não tinha tanta noção do que acontecia em termos de meio ambiente, por exemplo. Para esses projetos, vocês vão ter duas possibilidades globais. Vocês podem propor produções escolares ou públicas. Às vezes, quando vocês, em função do que vocês forem escolher, vocês vão poder convidar os pais, os vizinhos, outras escolas, enfim, vocês vão poder abrir as apresentações, os projetos para fora da escola, né? Mas vocês não são obrigados a fazerem isso, pode ser interessante, depende das possibilidades, claro. O ponto importante que nesse tipo de metodologia é que realmente é uma pedagogia, eu coloquei pedagogia ativa, mas é super ativa, porque o aluno está realmente envolvido no aprendizado e
ele vai se engajar no desenvolvimento das competências sem se dar conta, na verdade, e durante a construção e a aquisição dos conhecimentos, esse projeto vai sendo elaborado de uma forma concreta nas aulas de francês, mas também nas aulas das outras matérias, porque, mais uma vez, são projetos que vão necessitar o envolvimento de várias matérias, francês e outras. Então, a gente chega na parte de interdisciplinaridade e qual que é o link entre a interdisciplinaridade e o FLE, francês língua estrangeira. Bem, quando a gente pensa em interdisciplinaridade, aliás, falta o "da" aqui, a gente pensa em várias disciplinas, mas, na verdade, são colaborações, pedem uma interação nas disciplinas com o mesmo ou os mesmos objetivos. Vocês vão escolher um objetivo e, dentro desse objetivo final, cada disciplina vai trazer os próprios conhecimentos com os objetivos específicos de cada disciplina. Então, eu coloquei duas definições que eu achei super interessantes de uma diretora de escola aqui na França, Nathalie Reveillas, e ela fala que interdisciplinaridade são quando duas disciplinas vão sobrepor as competências, os conhecimentos, vão interagir para permitir aos alunos entender uma ideia, aprender esta ideia ou construir um aprendizado. E um pouco mais longe, ela desenvolve uma outra ideia sobre essa inteligência coletiva, porque como várias disciplinas vão trabalhar juntas, vão criar links, cada disciplina vai trazer alguma coisa diferente para o projeto comum. Algumas vão fornecer um processo, outras os conceitos ou as habilidades práticas em torno do projeto para trabalhar juntos. Mas, feito eu falei um pouco antes, a interdisciplinaridade é uma situação criada pelos professores para permitir aos alunos integrar, entender e aprender. Então, realmente, o projeto é bolado pelos professores de todas as disciplinas envolvidas para permitir ao aluno de praticar, de desenvolver o projeto e, ao mesmo tempo, os conhecimentos, né? E, para resumir, então, é que nesse desenvolvimento de um projeto interdisciplinar, é muito importante porque ele vai dar um sentido ao aprendizado. O aluno não vai só aprender porque tem que aprender, mas porque ele vai elaborar um projeto final, e aí vai facilitar também a compreensão das matérias, mas de uma forma mais global, vai facilitar a compreensão do mundo dentro do qual vivemos, o que vai evitar, então, uma visão pulverizada das disciplinas. Eu não lembro, eu não sei vocês, mas quando eu entrei para o colégio, mesmo para o colegial, eu fiquei muito, mas, sim, o número de matérias aumentava muito e eu não conseguia criar links entre uma matéria e a outra. Eu realmente vi um monte de caixinha separada e eu aprendi, sim, claro, mas eu levei muito tempo no colégio para poder ver que, mas esse ponto de matemática tem um ponto em comum em química, ou em biologia, ou em educação física, ou eu não sei. Então, esses projetos interdisciplinares trazem esse tipo de visão menos pulverizada para os alunos, sem que isso seja uma aula para falar qual que é o link de uma matéria com a outra, né? Eles vão realmente sentir na pele, sentir fazendo, desenvolvendo esses projetos. E também, ao mesmo tempo, eles vão construir de uma forma autônoma, sendo guiada, não é uma autonomia, cada um faz o que quiser, mas de uma certa forma livre e criando esse senso crítico que vai ser útil para o desenvolvimento do projeto e para eles como cidadão na sociedade. Janine Courtillon é uma didata, ela desenvolveu muito essa ideia de progressão no ensino da cultura, da civilização,
E ela fala, eu achei super interessante, porque é realmente isso também, qual que é o link desses projetos interdisciplinares com aulas de francês, é que quando a gente aprende uma língua estrangeira, a gente aprende uma cultura nova, sim, mas aprendemos também modos de viver, atitudes, modos de pensar e uma lógica diferente. É entrar em um mundo no início misterioso, entender o comportamento dos indivíduos, aumentar o capital de conhecimentos e informações novos e o próprio nível de compreensão. Então, não tem fronteira, né? Porque daí passa pelo francês, mas eu sei que também tem outras línguas que também podem ser ensinadas. Então, o link entre a aula de francês ou de outras línguas e o desenvolvimento desses projetos é essa abertura de mentalidade que vai também ser proposta para os alunos. Eu passo agora para, de uma forma mais concreta, sobre as etapas para implementar um projeto interdisciplinar. São 3: a etapa preparatória, a etapa de realização e a etapa de avaliação. A etapa preparatória, todas as etapas são importantes, mas eu diria que a etapa preparatória vai realmente dar o destino final. Vocês têm que escolher um projeto, e quando eu falo projeto, não é o formato do projeto, tá? É realmente o que vocês vão querer desenvolver no tema do France Collab de 2023. E qual que é o objetivo da realização, dessa realização? O que vocês querem trazer para os alunos com esse projeto? Na categoria dos objetivos, vocês têm que pensar no objetivo duplo, porque tem o objetivo do projeto, chegar no produto final, eu diria, e também tem os objetivos pedagógicos de cada matéria e do projeto em si. Isso tem que estar claro, porque dá realmente, é meio como uma viagem, sabe? Vocês vão escolher o destino final da viagem e aí vocês vão criar o caminho, porque se tiver um erro de caminho, vocês vão poder voltar porque vocês sabem onde vocês querem chegar. Então é muito importante ter esses objetivos claros para poder elaborar as etapas e o calendário. Vocês têm datas bem claras e bem fixas, né? Então, vocês têm que fazer um calendário para poder desenvolver nos meses que vão vir. Também nessa etapa preparatória, vocês têm que pensar nos conteúdos, claro, e se vocês vão usar ferramentas digitais ou não. Isso realmente vai depender do nível, né? Se é fundamental 1, 2, o ensino médio, mas vai depender também das possibilidades. E também o papel de cada participante. Quando eu coloco aluno, eu ponho no singular, mas na verdade são os alunos e dentro do grupo. Se vocês vão querer fazer pequenos grupos ou eu não sei quantos alunos vocês têm em cada grupo, mas como que vai se organizar dentro do grupo, do projeto, quem que faz o quê. E nessa etapa também vocês vão pensar nos dados, como que vocês vão coletar os dados, as informações, né, para poder desenvolver esse projeto e os resultados esperados. Mais uma vez, isso entra na fase de definir os objetivos, né? Porque, como todo projeto, sempre tem uma avaliação, então a gente tem que saber o que a gente quer avaliar no fim. Depois, vocês têm a etapa de realização, que é guiada pelo professor, mas quando eu falo guiada pelo professor, é como uma atividade na sala de aulas, vocês podem dar um trabalho para cada subgrupo e eles trabalham em autonomia, digamos, mas sempre com essa ajuda do professor. Nessa etapa de realização, vocês vão então fazer as pesquisas, né, as buscas de informações, vocês vão resumir e organizar todos os dados, porque sempre quando a gente quer lançar um projeto, a gente chega numa hora que tem um monte de informação e vai para tudo quanto é lado, então é importante realmente organizar, vai depender do projeto de cada um, pode ser por tema, pode ser por formato, pode ser por matéria também, ou vocês podem por tema e depois matéria, enfim, isso é uma escolha pessoal de cada um. E aí, como que
vocês vão usar, né, esses resultados. O que geralmente é interessante nessa etapa de realização é que antes de realmente chegar no ponto final do projeto, no produto final, perguntar para os alunos quais que foram as dificuldades, como que eles começaram esse trabalho, o que que eles acharam, quais soluções eles acharam quando eles tiveram tais dificuldades. É um tipo de reflexão retroativa que é super interessante para o aluno e para os professores também. Então, eu diria 2 apresentações dos resultados, uma primeira antes da exposição final e, claro, o produto final de todos os alunos. Na etapa de avaliação, eu sempre gosto de pedir 2 avaliações, uma primeira pelos pares, como que eles poderiam avaliar a contribuição de cada um, a abordagem e os resultados obtidos, e, claro, a avaliação do professor. E nessa avaliação, pode ser uma avaliação sobre desenvolvimento de projeto, né? Mas também desenvolvimento das competências escolhidas em função das matérias, né? De cada professor envolvido no projeto final. Então, eu fiz uma tabela para resumir um pouco. Tudo tem essas etapas, mas tudo vai ser desenvolvido em cada área. Antes de começar o projeto, vocês têm que escolher as matérias, né? Claro. E o tema em comum de todos. O que vocês querem apresentar? Qual que é o objetivo do projeto em comum? E depois, cada matéria com a sua especialidade e com seus objetivos. O que é importante na hora que a gente vai elaborar um projeto interdisciplinar é a intencionalidade, ou seja, as escolhas a partir dos objetivos que os professores pretendem que a turma alcance. Então, é realmente qual que é o meu objetivo? Porque no final vocês vão ter que dar o projeto France Collab e todo mundo vai ter mais ou menos o mesmo formato. Então, o formato vai ser um objetivo A, e vocês vão ter que escolher e depois organizar, mas o objetivo pedagógico em torno do tema tem que ser escolhido por cada equipe. Agora eu vou dar algumas ideias e exemplos de alguns projetos que foram desenvolvidos. Ideias sobre organizar eventos sobre os hotspots, a gente chama de hotspot, as áreas de riqueza natural em termos de biodiversidade e que tem uma urgência, uma emergência de conservação. Geralmente são áreas que têm risco de extinção, animais em extinção, etc, etc. Então, vocês podem escolher um hotspot de biodiversidade e organizar e preparar as visitas, se vocês tiverem a possibilidade de visitar esses lugares, ou pesquisas sobre esses lugares para organizar uma exposição. As exposições funcionam sempre, sempre, sempre. Eu lembro de coisas que eu fiz quando eu estava na escola e a gente pode passa ano, e é um trabalho muito interessante para os alunos, porque tem essas fases, né, de pesquisa, de fabricação e também de expor para pessoas, pode ser de outras classes, mas também pode ser para outros professores, para os diretores, ou feito eu falei, para as famílias, para outras pessoas. Então, é super interessante. Eu separei um pouquinho em algumas ideias em função de algumas disciplinas, e aí eu coloquei ciências naturais e cidadania. Por exemplo, vocês podem buscar espécies animais que moram em cada hotspot escolhido. Cada grupo seleciona um ou mais e recolhe informações sobre a biologia e a ecologia e vai investigar formas de proteger essa biodiversidade. Como que nós, como cidadãos, podemos proteger esses animais em extinção ou não necessariamente, pode ser também animais
que ainda não estão em extinção, mas que é importante proteger, né? História e geografia, a gente não, vocês, vocês podem propor uma localização e uma representação desses hotspots de biodiversidade no mapa mundo. É verdade que a gente fala das florestas do Brasil, mas o impacto das florestas do Brasil é mundial. Então, partindo dos hotspots do Brasil, vocês podem pensar nas consequências de outros hotspots no mundo, representar no mapa as principais características geográficas do território escolhido, pesquisar e relacionar a história dos diferentes povos com a forma de utilização dos recursos naturais. Eu vou mostrar um projeto para vocês sobre cultura indígena, e é isso. Isso é para as matérias de história e geografia. Para matemática, pode ser recolher e tratar as informações geográficas e demográficas de cada hotspot. Uma iniciação à estatística, depende do nível do aluno, né? Português e ou francês, escrever textos para os cartazes, claro, ou material de divulgação. Por exemplo, ano passado teve um grupo que eles quiseram convidar, eu não lembro se foi convite para as famílias ou para a gente da cidade, os vizinhos, eu não lembro direito quem, mas eles fizeram um convite. Realmente, eles desenvolveram um convite, mandaram tal, e todos os materiais utilizados numa exposição. Vocês podem também procurar fábulas, contos ou lendas provenientes dessas regiões. Em artes, claro, a concepção da exposição e a construção dos materiais, cartazes, maquetes. Eu vou mostrar um exemplo de um projeto com animais que foram criados. Educação física, organizar uma flash mob, se vocês gostam de dançar, mas enfim, ou pode ser qualquer outro tipo de evento físico, mas o que é interessante é organizar um evento para que todos possam participar sobre biodiversidade, para sensibilizar os visitantes também. Eu vou dar o primeiro exemplo. Foi um exemplo da turma do Fundamental 1. Eles desenvolveram um projeto interdisciplinar que se chama Conhecendo a Floresta Amazônica, do Colégio Santo Agostinho. E aí, ao longo dos meses, os alunos tiveram a oportunidade de identificar e explorar as características da floresta e da área de abrangência. E aí, claro, eles perceberam, de uma forma concreta, eu diria, a importância da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Eles também conheceram o modo de vida, os modos de vida dos povos que retiram o seu sustento dessa floresta e um pouco mais sobre as culturas indígenas que habitam a região. E eles propuseram, então, uma exposição com uma apresentação musical durante a exposição. E aí, quais que foram as matérias envolvidas? Em artes, eles trabalharam o grafismo, os grafismos indígenas e o uso do pigmento natural para artefatos e pinturas corporais. No teatro, eles escolheram algumas lendas indígenas e fizeram um tipo de dramatização dessas lendas. Em ciências, em português também, foram propostas pesquisas e coleta de dados acerca dos animais ameaçados de extinção e, com as famílias, cada aluno confeccionou um animal pesquisado utilizando materiais recicláveis. Eu vou mostrar umas fotos daqui 2 segundos. Em música, eles trabalharam sobre os sons da floresta e fizeram uma atividade de solfejo e de figuras rítmicas. E aí, algumas fotos da exposição, vocês veem que os alunos fabricaram, todos esses animais foram fabricados com materiais recicláveis, e eu deixei uma foto embaixo para mostrar um pouco essa ideia de a gente dar um trabalho para o aluno, para o grupo, para o subgrupo, e eles trabalham juntos e com o professor como guia em torno deles, né? Um segundo exemplo de projeto interdisciplinar, e dessa vez eu vou dar um exemplo na França, foi uma turma do La Seconde. La Seconde no ensino médio é o primeiro ano,
E o que é que eles fizeram? Eles fizeram, primeiro, para começar, uma corrida de orientação na floresta do Vierzon, e durante essa corrida de orientação, eles tinham 5 ateliês, um sobre artes, outro sobre os 4 sentidos, o outro sobre equilíbrio, era uma coisa mais tipo educação física, um quarto sobre as escavações e um quinto com enigmas. E eles tinham que identificar e explorar as características dessa floresta, ao mesmo tempo que eles participaram nesses ateliês e que eles fizeram essa corrida, né? Qual que era o objetivo final, eu diria, o segundo objetivo final, ou seja, fora o fato de terminar a corrida, era de criar uma corrida para os outros alunos em espanhol e em francês. Então, era uma turma de francês que aprendiam, tinham aula de espanhol, então era espanhol, língua estrangeira. E também com outras matérias envolvidas, então, a corrida que eles fizeram, a primeira foi em francês, e eles tiveram que, então, preparar o mesmo tipo de corrida com atividades físicas, em espanhol, com ateliê de ciências e de matemática. E aí, a foto que eu tenho é eles na floresta, mas eles estavam super empolgados, isso foi antes de começar a corrida, e porque, na verdade, era um duplo empolgamento, o primeiro de ter essa primeira experiência e o segundo de criar o mesmo tipo de experiência, desenvolvendo outras competências para os amigos deles. Então, foi super interessante como projeto. Bem, eu acho que eu já falei muito. Eu vou deixar nos slides dois links dos exemplos citados, do Colégio Santo Agostinho e o do Lycée Henri Brisson, na França, e eu coloquei outros links de leituras, de recursos, outros projetos para que vocês possam ir fazer as pesquisas e buscar um pouco coisas que vão poder ser úteis para vocês. Esses links dos recursos e dos projetos, eles estão em francês, tá? Os de cima é do Colégio Brasileiro e o outro do Lycée Français, Henri Brisson, em francês. E embaixo tudo está em francês. Merci. Obrigada, e eu deixo meu e-mail. Se vocês quiserem me escrever, n'hésitez pas. Merci, Marina. Muito obrigada. E agora podem fazer perguntas para a Marina e vai responder. Narcele, pior que sim, de verdade, a experiência para os alunos foi muito importante, todos eles iam. Realmente, o ano passado eu fiquei, porque foi o primeiro ano, né? Eu fiquei muito surpresa quando eu vi a reação deles. Eu queria que eles se empolgassem, mas eu não esperava tanto. Foi super legal. É uma trilha, exatamente. Aqui a gente chama aqui de corrida de orientação. Pode ser uma trilha, claro. Tá. Marina, como fazer com que o projeto, ele, com a quantidade de componentes curriculares trabalhando, ele não fique fragmentado e ele fique mais uniforme e fique realmente interdisciplinar, para que cada componente não trabalhe só um aspecto e a gente não veja um trabalho mais de um formato global? Isso é duas soluções. A primeira é que hoje em dia, graças à tecnologia, a gente pode compartilhar todos os documentos, os slides em transformação, né? Então, seria interessante vocês terem um lugar comum para poder colocar tudo junto. E a segunda solução é prever, nessa etapa preparatória, prever. Bom, eu vou falar reunião, mas eu não sei se vocês têm tempo entre aula, preparar a aula, etc, etc. Preparar momentos de trocas entre os professores envolvidos no projeto. Mas coisas regulares, não precisa durar 1 hora, 2 horas, mas para que todo mundo saiba o que cada um está fazendo, que em ponto que está, e para não perder exatamente esse objetivo comum. Então, eu diria prever momentos de discussão entre os professores envolvidos e compartilhar um espaço virtual entre todos.
Mas assim, tipo, vocês podem criar um espaço Français Collab, e aí dentro de desse pedaço, desse dossiê, vocês vão colocar francês, português, educação física, enfim. Mas que todo mundo tenha acesso. Eu tento fazer isso e gostei da ideia. Vou sair do espaço WhatsApp, porque o espaço WhatsApp, que era o que eu estava usando, assim, as mensagens se perdem. Não, Elas passam. Realmente tem que ser alguma coisa visual, onde todos possam acessar e que seja atrativo, né? tem que ser um drive, eu não sei. Eu sei que no Brasil a gente usa muito, muitas vezes até demais o WhatsApp. Mas é isso aí, as mensagens vão juntando e não Isso. é muito ergonômico num ponto de vista digital. Eu uso muito o Google Drive e tem também aqui que a gente usa muito na França o Dropbox. E no Canva vocês podem compartilhar as apresentações, documentos, criar equipe, né, no Canva. Não é Canva? Canva, vocês podem criar equipes, né, dentro. Rafael? Olá, boa tarde, obrigado pela exposição, Oi, Marina. Muito de boa nada. mesmo, né? Eu sou professor da rede municipal e estadual, né, de São Paulo, e a Uhum, gente tem o projeto de francês em cursos de língua que eles são extracurriculares. E esses alunos, eles vêm de escolas, né, de várias regiões diferentes, não são da mesma escola, então a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com outros professores. uhum. E sendo o curso de língua, né, a gente vai ter que trabalhar com os alunos que têm interesse e eles vão ter que fazer isso fora do curso, né, não no horário do curso, porque a gente tem o curso do idioma, né, e alguns Aham, alunos não se interessaram pelo projeto, então a gente demanda aí um esforço, né, hum, maior só para conseguir fazer a produção final, né? Inclusive, agora, as ideias que você passou foram muito boas, mas eu acredito que para uma escola bilíngue, né? Ou, de repente, se eu tivesse a possibilidade de trabalhar com alunos de uma mesma escola, né? Que fosse dentro do próprio centro de línguas, por exemplo, seria muito legal mesmo. Mas você dá aula, você está numa escola. Então, a gente tem o projeto, é uma escola dentro de uma escola, normalmente, né? Na Prefeitura de São Paulo começou no ano passado, em agosto, então a gente tem Aham, alguns CELs, que são Centros Unificados de Educação, né? uhum. E aí lá tem uma MF, tem uma escola de primeiro ao nono ano. Mas os alunos de outras MFs que ficam na região também podem se inscrever no curso de francês. É Ah, um curso de entendi. contraturno. Mas eu acho que então seria interessante para poder integrar outras disciplinas do projeto, vocês concentrar com, eu esqueci o nome, mas com as pessoas da escola onde você está. Não Então, precisa ter, não precisa ter várias matérias, basta ter francês e uma outra, já é um projeto interdisciplinar. E aí, esses alunos, e aí que é a etapa preparatória vai ser mais importante para você, porque daí você vai ter que prever atividades ou partes do projeto de francês que vão poder ser feitos pelas pessoas, pelos alunos que estão lá mais regularmente, e partes que você vai poder dar para quem vem de outro lugar, ou eles têm todos o mesmo número de horas de aula, ou não? são três aulas semanais, né? De 45 minutos no É. CEL da Prefeitura, no CELP, né? Que é o projeto novo, e o CEL do Estado são 4 aulas de 45 também, né? Eu acho que, na verdade, para que a coisa seja um pouco mais sólida para você, é ver com uma outra matéria da escola onde você está, e nessa parte preparatória, prever o projeto com os alunos que estão lá, na mesma escola, e coisas diferentes para quem vem de fora, porque, na verdade, é, para que o projeto vá para frente, são vocês, professores, que vão empurrar, né, entre aspas. Mas e essa ideia do drive para poder colocar tudo junto, então mesmo o aluno que não vai estar lá
você pode dar indicação para ele fazer em casa ou lição de casa, eu não sei como que você funciona, mas eu acho que você teria que se basear na maior parte do projeto nos alunos que você vê regularmente que estão na mesma escola que a outra matéria. Porque os outros vêm para a aula de francês. Não, eu também vou lá uma vez por semana. Você também vai? Eu trabalho um dia em cada céu. Nossa, sei. São 2 turmas que eu tenho em cada céu, aí eu tenho 8 turmas no Nem total, mas consigo imaginar o a trânsito em céu São do Paulo. estado, Nossa Senhora. Porque eles, assim, Eu, eles eu estão bem morei motivados. em São Paulo, viu? Uhum. Mas então, acho que então é isso mesmo. Você prevê uma base sólida para os alunos que você vai ver mais em termos de horas. E para os outros você prevê uma atividade só em francês, mas que vai estar relacionada ao tema, né, do Français Collab, porque o trabalho interdisciplinar você faz na escola onde você fica mais. Sim, o que eu estou pensando mesmo é a questão do, assim, eles tiveram muito interesse, né? Aí eles vão ter que trabalhar meio que aprender a articular, né, com os professores das escolas que eles estão, né? A gente vai usar muito a internet também, Isso é. Porque e hoje em dia a gente tem essa solução que é fantástica, mas nem todo mundo usa facilmente, né? Uhum. Não, mas Sim, Bri, eu muito não sei se obrigado, assim, gostei muito da exposição, viu? Gostei de bastante, nada. né? E pode me escrever se nessa fase de reflexão, se tiver alguma coisa empacando, pode escrever, se eu puder te ajudar, vai ser com prazer. Tá bom, obrigado, viu? Muito obrigado. Nada, Então, merci beaucoup, muito obrigada de pela nada, vai crescer. apresentação. Acho que foi muito interessante para todos e todas. Muito obrigada. Merci. E eu quero ver os projetos, viu? Porque cada ano eu fico esperando. Eu chego no começo, eu fico esperando no fim para ver. E realmente é mais. É uma mensagem para o Rafael, mas é para todo mundo. Às vezes, entrar nesse tipo de projeto pode dar um pouco de medo. Como é que vai funcionar? Será que vai funcionar? Sejam simples nos objetivos. E depois, se vocês puderem complicar, perfeito. Mas a gente pode fazer coisas simples, interdisciplinares para participar no Français Collab e cada vez os resultados são fantásticos. Os alunos acabam se envolvendo, mesmo se no começo eles estão meio que eles acabam entrando, vira um jogo, né? Então, confiança. Merci. E muito trabalho, né, claro. Merci à tous. Tchau, gente.